site, vai enviar um e-mail, vai assistir um vídeo, vai fazer alguma coisa na internet, existe uma coisa chamada protocolo de comunicação. Eu vou simplificar muito aqui, tá? Muito de verdade, porque senão nós vamos ficar 3 dias falando só disso aqui. Qual que é a ideia do protocolo de comunicação? Ele segue uma sequência lógica entre o que a gente chama, que é uma arquitetura muito simples e muito comum, cliente-servidor, tá? Onde acontece o seguinte, o cliente faz uma requisição ao servidor, o servidor processa essa requisição e devolve ao cliente a resposta. Tá? Então, aqui a gente tem um procedimento chamado de request. Eu vou pôr um pouquinho mais para baixo para caber bonitinho. Esse slide o professor mostrou no módulo 51. É isso que eu estou falando. Depois eu vou caçar ele aqui, eu vou achar. E a gente tem um outro negocinho chamado response, que a ideia é o quê? Você faz uma requisição mediante um protocolo de comunicação a um servidor. E aí esse servidor processa a informação que você pediu e devolve ou responde por response ao seu cliente que pediu aquela informação. Então, por exemplo, se eu entrar aqui e digitar google.com.br, o que eu estou fazendo? Eu estou navegando por uma série de protocolos, uma série de processos, uma série de requests entre o cliente, que sou eu, e o servidor, que é onde está o site do Google, tá? Por que uma série de protocolos? Porque a gente navega, para abrir um site, executam-se vários protocolos antes de se abrir o site, tá? O primeiro deles é um carinha chamado IPv4. Vou chamar de IPv4, por enquanto nós já temos o IPv6, tá? Este careta aqui, ele é o responsável por fazer toda essa comunicação de rede entre cliente e servidor, tá? Vamos pegar aqui um exemplo prático aqui, ó. Carregar o terminal aqui. Cadê o terminal? Cadê você? Tá aqui. O terminal aqui. Pronto. Tá brincando um pouquinho de Docker esses dias aqui. Então, o que acontece? Se eu fizer, por exemplo, um teste simples que a gente pode fazer de comunicação de rede, é isso aqui, ó, o famoso ping, onde a gente executa um teste simples de rede. O que ele está me dando aqui, ó? Ele está me dando algumas informações relevantes. O ping é o comando que eu estou usando para ver se esse endereço de rede aqui responde para mim alguma coisa, tá? Gente, internet não funciona com nome. Internet funciona com endereço IP, ou IPv4 ou IPv6. O que é endereço IP? É uma sequência de 4 octetos. Caiu? Caiu não. Não? Ah, então tá bom. Eu estou de olho aqui no chat, mas eu estou vendo aqui. Então, o IPv4, o IP, o Internet Protocol, é o número que identifica você na internet, tá? No caso aqui, o que aconteceu? O comando ping, ele executa o envio de 4 requests para um servidor para ver se esse servidor dá o reply, que a gente chama de echo, no caso do ping, que é um protocolo específico, tá? Então, o que ele vai fazer? Está vendo que eu digitei google.com.br e ele me retornou um endereço que não tem nada a ver com o Google? Sim, tem tudo a ver com o Google, tá? Este endereço de IP é o servidor que responde o site do Google. Não tem só esse. Esse foi o primeiro disponível, tá bom? Então, quer dizer, o primeiro protocolo que já usou aqui, além do ping, é o que a gente chama de DNS. DNS é o protocolo que converte nome em endereço. Concorda que para nós, seres humanos, meros mortais, é muito mais simples a gente decorar o endereço google.com.br do que o IP 142.250.219.95? Com Tá? certeza.
Muito mais fácil. Tanto que se eu pegar esse endereço aqui, ó, se eu pegar esse carinha aqui, copiar, Leonardo, 142, 250, 219, 195. Se eu pegar esse endereço aqui, abrir uma aba nova no meu navegador, colar o IP aqui, olha o que aparece. O site do Google, tá? Já convertido aqui em cima para nome também, ó. Tá? Então, quer dizer, ele usou o DNS de uma forma reversa, que é um outro protocolo. Então, toda a comunicação de rede, qualquer coisa que a gente faça que utilize rede. Puta, vou mandar um arquivo para a máquina que está do meu lado via rede local, é por VPN. Eu vou mandar eu vou, sei lá, vou assistir um vídeo no YouTube, é o IP que está trabalhando. Eu vou fazer o envio do e-mail, é o IP. Eu vou receber o e-mail, é outro protocolo também baseado no IP, tá? Fala, José, fica à vontade. Então funciona a mesma coisa quando você digita 168.192.0.1 para entrar no seu roteador modem para mudar a senha, né? Exatamente, tá? Exatamente. Então, a rede só existe este cara aqui, graças a este outro cara aqui. Tá bom? Não vou entrar em detalhes de endereçamento, de como funciona, nada disso, porque senão nós vamos ficar de novo muito tempo aqui, e não é a ideia, tá? O importante é entender que a internet, a comunicação entre máquinas só existe por conta desses dois processos aqui, o request e o response, tá bom? Quando a gente está falando a nível de programação, de APIs, de web APIs, né, a gente está falando nada mais do que um software onde eu executo um request, ele vai fazer todo um processamento e vai responder a quem pediu alguma coisa, tá? Qual que é essa resposta aqui que vem numa web API? O nosso amiguinho JSON, tá? Então, o JSON vem para cá como uma resposta. E aqui eu entro com uma request. O request, ele é baseado... Se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês perderem meu raciocínio, por favor, me interrompam, tá? Tanto o request quanto o response, eles trabalham no protocolo IPv4, só que eles usam um protocolo de outra camada chamado HTTP. Conhecem o HTTP? Ou HTTPS? Tá? É a mesma coisa, só que um usa certificado de comunicação para criptografar dados, o outro não. Tá? Não sei o que é JSON, não tem problema. JSON é o nosso amiguinho JavaScript Object Notation. Paulo, você chegou a ver alguma aula de Mongo nesses dias que a gente estava trabalhando? Ou é a primeira aula também? Manda aí no chat que eu estou de olho aqui, tá? Mas o JSON é aqueles que, segundo a minha primeira aula. Ah, então é por isso. Então vamos lá, ó. O JSON é uma estrutura de dados, tá? Uma estrutura de dados baseada em texto. Vou até abrir esse site aqui para ficar melhor de visualização, tá? O JSON é exatamente essa estrutura aqui, ó, onde ele é representado por uma abre-chave aqui, ó, opa, uma abre-chave aqui e outro fecha-chave aqui, ó. Tudo que tiver dentro desse abre e fecha-chave está representando um JSON, onde a estrutura completa do JSON é sempre chave, valor, separados para os dois pontos, tá? Chave, valor. Por que eu gosto de mostrar esse site aqui, ó? Porque aqui é muito mais, entre aspas, difícil, né? Até a gente acostumar com essa estrutura aqui, é ruim da gente ficar vendo, né? O legal desse site aqui é que ele transforma o seu JSON em texto numa coisa um pouco mais visível, onde você consegue entender a estrutura do JSON um pouco melhor, tá? Então, aqui eu tenho o meu JSON principal, que na verdade é um conjunto de objetos, né? Onde eu tenho chamado frutas, dentro dela eu tenho maçã, banana e laranja, com a cor, e aí dentro de cada uma eu tenho os nutrientes, tá? Então, a estrutura do JSON é sempre essa. Ó, o slide que eu usei do JSON lá é o mesmo que tem o negócio de rede que eu estava procurando. Então, o JSON é a resposta que a gente vai ter
de um software que a gente vai fazer a requisição via HTTP, ou seja, a gente vai pedir alguma coisa para esse software e ele vai trazer para nós uma resposta baseada em texto, né, nessa estrutura chamada JSON. Pode falar quem levantou a mão e quem não deu tempo de eu ver. Apertei errado. Ah, tá bom. Ó, um jeito fácil da gente entender aqui o JSON, o Paulo. Aqui, ó. Isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Este site aqui, ó, brasilapi.com.br, é uma coleção de APIs onde você pode utilizar para várias coisas. Tem muitos recursos lá, consulta de CNPJ, tem um monte de coisa, tá? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta de CEP, onde eu coloquei um CEP aqui e ele me trouxe o quê? Ele me trouxe um JSON, ó, abre a chave aqui, ó, abre a chave aqui, ô meleca, abre a chave aqui, fecha a chave aqui, ó. Tudo que está dentro desse conjunto é baseado em chave-valor. Chave-valor. E assim por diante. Então, quer dizer, eu tenho um campo seguido do valor dele. Tá? Essa é a estrutura padrão de comunicação de uma web API hoje em dia. Uma outra estrutura muito comum dessas aqui é o XML. Tá? XML você já deve ter visto, você já deve ter visto alguma vez na vida um XML. Se você já comprou alguma coisa na internet, você recebeu um XML, que é a nota fiscal. Então, você tem lá também uma estrutura comum. O XML, hoje em dia, ele ainda é utilizado, tá? Mas ele tem uma estrutura um pouco mais complexa, ele é baseado em Markdown, assim como o HTML, onde você tem que ter uma estrutura muito, muito corretamente montada para que você consiga ter os dados ali de forma consistente. O JSON já simplifica isso um pouco mais, tá? Porque ele é baseado nesse esquema de chave-valor. Simples isso, simples assim, tá? Então, voltando aqui. Então, quando eu faço, exatamente o que eu fiz agora, por exemplo, eu abri aqui o Brasil API e chamei esse endpoint, chamado endpoint, eu fiz a consulta desse CEP. Então, quando eu dou o Enter aqui, ó, para trazer a informação, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu fechar o link não estou usando mais. Eu estou fazendo exatamente essa parte aqui, ó. O meu cliente, que é o meu navegador, faz uma requisição para o servidor. Qual servidor? O cara que responder por isso aqui. Quem que é? Não sei. Tá? Também é aquela história. Para nós não importa. O endereço responder é o que vale. Tá? E aí, como eu estou usando via navegador e como nós vamos usar baseado em API, por padrão, as APIs todas usam hoje em dia o protocolo HTTPS. O que é o protocolo HTTPS? HTTPS significa Hypertext Transfer Protocol Security. É isso, tá? Trocando em miúdos, protocolo de transferência de hipertexto. Então, ele trafega texto. Olha que interessante, tá? Por isso que ele é utilizado hoje para sites e, obviamente, para as APIs aqui, tá bom? Então, quando eu faço o meu request lá no Brasil API, só formatar aqui bonitinho, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no servidor do Brasil API e fala, cara, eu quero saber da onde que é esse CEP aqui. O servidor vai processar toda essa informação usando a API, que é olha, vamos até melhorar aqui, ó, o Web API, que tem APIs locais também, vai fazer todo o processo necessário aqui, vai gerar um JSON aqui, vai montar o pacote de response e vai trazer esse JSON para cá. Isso aqui é exatamente o que aconteceu aqui no piscar de olhos. Vou pegar um outro CEP aqui. 14.810, 130, acho que tem esse CEP aqui na cidade. Vamos ver. Ah lá, tem também, a Vila Xavier, tá vendo? A Avenida Major da Vila Xavier é outro endereço já, tá? Então, cada request que eu faço, existe um processamento do lado do servidor, neste exemplo, por uma web API, onde ele faz a montagem da informação e devolve para mim esse objeto do tipo texto em JSON. Deu para entender como é que funciona uma web API?
bem simples, bem macro mesmo, bem alto nível, tá? Não vou aprofundar, não. Tem alguém com dúvida? Pergunte. Se for muita novidade, eu não tem problema, eu explico quantas vezes precisar, tá? O importante é que vocês entendam, porque senão vai ficar mais difícil de fazer o exercício lá. Aqui eu estou mostrando uma Web API, mas isso aqui a gente usa com todo dia, não só com Web API. A gente usa a comunicação via internet de todas as maneiras. Agora, por exemplo, nós estamos usando. Nós estamos usando o protocolo do Teams aqui para eu poder transmitir o vídeo e o áudio e compartilhar a tela para que vocês consigam daí receber, tá? Quando a gente faz a conexão lá usando o nosso Compass, né? Cadê aqui, ó? O Compass, deixa eu abrir ele aqui. Vai ser uma tomação de água sem fim. Então, nossa senhora. Também tô. Não, aqui Meu tá amigo. difícil. Calor. Ó, o Mongo Compass, quando a gente clica aqui no Connect do nosso servidor, ou seja, eu estou indo lá no Azure fazer a conexão do meu servidor, eu estou fazendo, usando justamente o protocolo. Não, não é esse aqui que eu vou mostrar. Eu estou usando justamente o protocolo de comunicação do Mongo. Quem que é o protocolo de comunicação do Mongo? Aqui, ó. MongoDB mais SRV. Tá vendo? Tem um dois. Aqui tá esse mouse proibido ali na frente. Aqui, ó. MongoDB mais SRV. Tá bom? Este aqui é o protocolo do Mongo. Então, quer dizer, eu estou fazendo um request, só que ao invés de usar o protocolo HTTP, eu estou usando o protocolo MongoDB, que é o protocolo do banco de dados dele. Quando eu faço uma conexão ao meu SQL Server, eu estou usando o protocolo do SQL Server. Eu não estou usando o Web API. Como é que eu sei a diferença? Por um simples detalhe. Todo protocolo de comunicação da internet tem um negocinho que a gente chama porta de comunicação. Comunicação. O que são essas portas de comunicação? Exatamente o que vai definir qual protocolo que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu tenho várias portas bem comuns, tá? 21, 22, 80, 443, 1433, 3456, 3456. No caso do Mongo 27017, enfim, um monte de portas, tá? A primeira aqui é a 21 FTP, SSH, HTTP, HTTPS, SQL Server, Postgres e MongoDB, tá? Aqui eu dou alguns exemplos só. Então, baseado na porta de comunicação que ele vai utilizar, né? Aqui, baseado na porta de comunicação que eu vou utilizar, eu defino qual vai ser o protocolo de response e de request. No caso das Web APIs, nós sempre vamos utilizar o HTTPS. Porém, talvez em portas aleatórias. Por quê? A porta 443 é a padrão, mas é a que a gente usa para navegar. Nossa API não pode responder no mesmo lugar, senão dá conflito de comunicação. Tá? Nós vamos ver aqui que a hora que se gerar ali, vocês vão ver que vai ficar simples de visualizar essa questão da porta, tá? Pode falar, alguém abriu o microfone? Não? Então vamos lá, vamos seguir. Então, gente, basicamente é isso. Para que exista a comunicação via rede, entendam rede, mesmo que seja rede local ou internet, para que se exista uma comunicação simples entre cliente e servidor, ou seja, requerente e quem responde, tá? Eu preciso ter um protocolo de comunicação, que é o IPv4, e uma porta de comunicação que define por qual protocolo que ele vai trabalhar. É aqui, ok? Estou falando de novo, tá? Não estou aprofundando o exemplo e não vou aprofundar, a não ser que seja muito necessário.
Só se vocês estiverem muito perdidos, tá bom? Bom, dito isso, nós podemos partir um pouquinho mais, voltar para a nossa programação, tá bom? Aqui eu tenho até o exemplo da aula passada. Se a gente for pegar aqui, o console, tá vendo? O console é uma classe já pré-definida, pré-programada pelo próprio .NET, onde eu tenho funções que eu utilizo. Essas funções são chamadas de API do meu Windows, tá? Então, por isso que eu falei que mesmo localmente a gente acaba usando aqui algumas funções via API, tá bom? Esqueçam essa parte aqui por enquanto. Esqueçam esse exercício que nós fizemos na aula passada. E nós vamos partir para um negócio um pouquinho mais complexo agora, que é justamente a criação de uma API. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de criação de API. Vocês vão ver que nós vamos criar uma API aqui sem digitar uma única linha de código. Uma única linha de código, tá? Vou fechar então esse projeto aqui e vou criar um novo projeto aqui, tá bom? Só que agora, ao invés de criar um projeto baseado em console web, eu vou criar um projeto baseado em ASP.NET Core Web API. Este aqui é o cara que faz acontecer toda essa comunicação de rede entre dois sistemas. Tá bom? Então, este é o modelo que nós vamos utilizar. Vou deixar com esse nome genérico mesmo por enquanto. E vou configurar agora o meu projeto. Usar o .NET. Tá dando para ver legal aí? Tá enxergando belezinha? Vou usar o .NET 8. Por hora, não vou usar nenhuma autenticação. E olha aqui, ó, vou configurar para usar o HTTPS. Então, quer dizer, a minha primeira aplicação web aqui, nós vamos já usar o protocolo de rede padrão para ela funcionar. Tá bom? Vou deixar esse carinha aqui habilitado, o OpenAPI, já mostro para vocês o que esse cara é. E vou usar uma arquitetura de controllers. Controllers, nós vamos já entender daqui a pouquinho do que se trata. Tá bom? Tá vendo? Ó, eu não digitei uma linha de código, nem mudar o nome da aplicação eu mudei. Vou seguir no quase next finish, tá? Então, a única coisa que eu tenho que validar é essa configuração. HTTPS, OpenAPI e usar os controllers. Só. Create. E agora não preciso fazer mais nada. Vai fazer todo o modo de projeto para mim. Tá? Pronto, já está criado. Não fiz nada, só esperei ele executar, só esperei ele criar, na verdade, e vou fazer o quê? Vou dar um play aqui para vocês verem. Ó, não estou fazendo nada, não está aqui. Pronto. Nossa primeira aplicação web está pronta. Tá aí, ó. Pode usar, divirtam-se. Tá? Vamos entender tudo o que aconteceu aqui. OpenAPI, que eu falei para vocês que a gente ia ver já o que era, é justamente esta interfacezinha amigável chamada Swagger. O que é o Swagger? Swagger é esta interface, esse front-end bem do sem vergonha que vocês estão vendo aí, mas que ele tem uma utilidade muito grande, que é justamente a documentação das APIs, tá? Então, não vamos entrar nesse conceito agora. Mas para nós que estamos aprendendo, ele serve, inclusive, para a gente testar a nossa API, tá? Ele serve, inclusive, para a gente poder trabalhar com ela e buscar as respostas de forma mais visual. Não significa que não funciona do outro jeito. Funciona, tá? Mas primeiro vamos com calma. Vamos entender aqui, ó. Olha aqui que interessante. Lembra que eu falei da questão do protocolo? Opa! Eu falei da questão do protocolo, ó. Vamos entender aqui, ó. HTTPS é o protocolo que a gente já sabe que é transferência de texto via web, certo? Localhost. O que é o localhost? É a nossa máquina local. É a mesma coisa que eu falar, eu não faz para escrever aqui, mas não tinha um jeito. Deixa eu ver se eu Ctrl+C.
Não, não é. Ctrl 2? Também não lembro. É a mesma coisa que eu falar que eu estou usando o IP 127.0.0.1, tá? Opa, que eu fiz aqui. Aí, volta. Então, o que que acontece? O endereço de rede que eu estou usando é o localhost. A porta de comunicação que a minha API está trabalhando é essa aqui, ó, 7069. Não significa que se vocês estiverem fazendo comigo ou se forem fazer depois, não significa que vai ser a mesma porta. Talvez essa porta seja outra. Mas por quê? Porque é onde foi instanciada a minha aplicação. Ele pega uma porta aleatória para ser executado. Tá? Apesar que alguns padrões ele usa até a mesma porta, ele só vai mudar se não estiver usando. Swagger é a nossa aplicaçãozinha aqui e o index.html, acho que vocês já estão cansados de saber que é sempre a página principal de qualquer aplicação web aí, tá? Aqui a nossa aplicação já está funcionando, como exemplo, obviamente, tá? E eu posso fazer o teste por aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa bem importante da gente falar. Toda aplicação web, aliás, toda comunicação usando o protocolo HTTP, ele tem o que a gente chama de verbos e, além dos verbos, ele tem o código de resposta, response code. Por exemplo, aqui neste caso, é o 200. O que significa o 200? Significa OK. A requisição que você fez deu certo. Vocês já entraram em algum site ou clicaram no link algumas vezes que aparece lá 404? O famoso 404? O 404 é justamente o código de resposta de não encontrado, tá? Not found. Então, quer dizer, a página que você solicitou, a resposta que você solicitou, não existe. Né? Ou porque foi removido, ou porque digitou alguma coisa errada, não importa. Ela não existe. A requisição que você fez não existe. Tá? É simplesmente isso. Então, quer dizer, eu tenho códigos de resposta padronizados para o meu HTTP poder trabalhar. Tá? O que são os verbos? É justamente esse careta aqui em cima. Ó. Por exemplo, aqui ó, eu estou usando o verbo get. São basicamente 4 verbos que a gente utiliza no HTTP. Get, put, post, delete. Tá? São esses 4 aqui. Daqui a pouco nós vamos entender a diferença entre eles. Lá. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Sempre não significa WebSocket. Não sei. Eu não sei se está perguntando, afirmando, mas eu acho, eu não sei, não sei te falar. Não guarde todos os verbos. Aliás, os códigos, né? Aliás, quem falar que guardou todos está mentindo, tá? É muita coisa. Então, como é que eu faço para testar a minha aplicação? Aqui, ó, é um exemplo de valor baseado no esquema. Nós já vamos ver tudo isso aqui. Eu vou recolher aqui para não ficar chamando a atenção. Vou clicar aqui ó, no Try It Out e vou clicar em Execute. O que é o Execute? Eu fiz a chamada da minha API, 304, 302, isso aí mesmo, isso aí. Todos eles são verdes. 302, se eu não me engano, é o Moved, né? É o Redirect, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz a minha requisição na API. Só que eu fiz de forma gráfica, onde eu cliquei no botãozinho Try It Out e cliquei no Execute. Ele me retornou um código 200. Olha aqui, ó. Tudo que eu falei para vocês até agora. Ó. Server Response. Quem que é o Server Response? É a minha máquina mesmo. A minha aplicação está rodando localmente. Com o código 200, quer dizer, deu certo. E o Response Body. O que é o Response Body? É justamente o meu JSON respondido aqui com as informações que ele gerou para mim. Tá? Onde eu tenho aqui ó, a estrutura, uma data, temperaturas em graus Celsius, temperaturas em graus Fahrenheit e um sumário do meu tempo. Weather Forecast significa previsão de tempo. Então ele criou, isso aqui não é uma previsão de tempo, tá? Isso aqui são dados gerados aleatoriamente. Então é só para um exemplo para entender de como funciona a nossa API. Tudo bem? Se eu pegar este, tá vendo aqui, ó, request URL, se eu pegar esse endereço aqui
abrir uma aba nova do meu navegador e der um Enter, olha aqui que ele me traz aqui, ó, a mesma ideia do Swagger. Só que ele traz de forma só o JSON mesmo. Ele não traz bonitinho assim, igual o Swagger mostra aqui, né? Então, deixa eu tirar um zoom aqui. Ele não traz bonitinho assim, com interface clicável, né? Você faz toda a documentação da sua API. Você traz em texto puro, tá bom? Então, quer dizer, a minha aplicação rodando no protocolo HTTPS, na minha máquina local, na porta 7069, com o endpoint Weather Forecast. O que é o endpoint? Endpoint é justamente o ponto de acesso da nossa consulta de API. Então, é como se fosse o site que a gente está pedindo, mas não é um site. É uma consulta de dados baseada no verbo get. Quando que foi inserida essa informação dentro da API? Ah, não foi. É isso que eu estou falando. Eu vou mostrar aqui já, viu, Paulo? É um exemplo de código pronto que a Microsoft coloca ali. Nós vamos ver já de onde que ele veio, tá? Então, o Weather Forecast aqui é o que a gente chama de endpoint. O que é o endpoint? É o ponto de acesso, ou melhor, o ponto de requisição. Cadê a outra tela do navegador? Está aqui. É o ponto de requisição e o meu servidor responde na minha API. Entenderam a lógica do processo? Eu faço o request, meu servidor processa e me devolve os dados baseado em texto. Ou texto puro, assim, texto puro que eu digo estruturado em JSON, ou bonitinho via uma interface como o Swagger, por exemplo, ou até um front-end. Se eu tivesse uma aplicação aqui que fizesse a consulta no front-end, eu faria a chamada pelo front-end e ele me traria os dados bonitinhos ali funcionando. Bom, entenderam a lógica da coisa aqui? Nós já criamos a nossa primeira API sem escrever uma linha de código. Tudo baseado em exemplo que a Microsoft traz também. No Java tem isso? Tem. No PHP tem isso? Tem. No Rust tem isso? Tem. No Python tem isso? Tem. Node? Tem. Todos eles têm um exemplo. Tá? Todos eles têm um exemplo mínimo para você poder entender como é que funciona. Angular, enfim, o que vocês forem usar, tá? Angular é TypeScript, só que é de front-end, né? Você não cria API quando. Bom, então vamos entender como é que esse cara aconteceu aqui. Voltando aqui para o nosso Visual Studio, lembra que eu falei que eu não criei absolutamente nada, né, a não ser o projeto em si, tá? Olha o que eu tenho aqui, ó. Lembra da nossa estrutura da aplicação, onde a gente tem uma classe program, ou uma classe program, tá? E aqui eu tenho essa classe nova aqui, ó, chamada Weather Forecast. É daqui, Paulo, que surgiu aqueles dados mágicos ali, tá? Se eu abrir essa classe aqui para a gente ver, ó, ele está trazendo a estrutura, tá, dos meus dados. Lembra lá da classe pessoa que a gente criou? Onde eu tinha lá o nome, tinha telefone, CPF, e-mail? Aqui, ó, é a mesma ideia, só que aqui eu tenho uma data, eu tenho a temperaturas em graus Celsius, a temperatura já em Fahrenheit, fazendo uma conversão, e eu tenho um sumário que nada mais é que uma string. Tá, legal. Aqui eu tenho a estrutura do meu dado. Aonde está a minha aplicação propriamente dita? Tá aqui, ó. Lembra da pastinha, dentro do controller que a gente marcou lá na criação do nosso projeto? O controller é justamente o cara que faz a aplicação responder baseado em uma classe. Ou baseado numa estrutura de dados, tá? Vamos ver essa carinha aqui, ó, agora. Weather Forecast. Aqui, ele vai dar um susto na gente aqui, mas é tranquilo da gente entender, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma classe, esses carinhas aqui, esses dois caras aqui em cima, eles definem que a nossa Web Application, a nossa classe que a gente está criando agora, ela é uma controladora de API baseado nesta rota. O que é a rota? É o endereço que eu vou usar para acessar ela, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, quando você tem no C Sharp, tá? Quando você tem no C Sharp esse entre colchetes, é o que a gente chama de data annotation, tá? No caso, como ele está antes de uma classe, ele está definindo que tipo de classe que ela vai ser. Então, ela vai ser uma API controller e com a rota definida baseada no nome, tá? Por isso que o nosso endereço de acesso vira lá o Weather Forecast. Tudo bem? Vamos entender um pouco desse código aqui, ó. Eu tenho aqui uma string, um vetor de string. Como é que eu sei que é um vetor de string? Eu tenho esse símbolo. Deixa eu fazer maior aqui, que eu estou economizando espaço sem precisar. Eu tenho um vetor de string. O que caracteriza um vetor? Abre e fecha colchetes. Eu estou definindo que este cara aqui é um conjunto completo de strings, tá? Que são os sumários que aparecem lá na minha requisição da API. Lembra lá que tinha lá aqui na classe? Eu vou voltar na classe. Deixa eu fixar essa tela aqui. E deixa eu fixar essa aqui também. Opa. Aqui, ó. Vai forecast. O que é o meu sumário que estava lá? Aqui, ó. Este cara aqui, ó. Aqui vão entrar algum dado do que está aqui neste controller, falando que essas palavras podem ser sorteadas para entrar lá naquele dado gerado, tá? Se eu colocar alguma outra palavra aqui, ele vai entrar lá a palavra do jeito que eu colocar. Esta parte aqui, não se atentem a ela no momento, tá? Isso aqui é para fazer log da aplicação, para ele gerar este cara aqui de baixo, ó. Tudo que a gente fizer, ó, na nossa API, ele vai mostrar aqui embaixo, tá? É o log da aplicação. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Vou minimizar aqui. Agora sim vem o que interessa para nós. Como que ele gerou aqueles dados lá? Baseado nesta área aqui do nosso código. Tudo isso aqui é a nossa aplicação. O que eu tenho aqui, ó? Lembra do verbo HTTP? Ó. Como que eu sei que eu estou usando o verbo get? Eu estou usando o verbo get porque ele está aqui, ó, HTTP get. Toda requisição que eu for fazer, a requisição no sentido de pedido de dados, de consulta de dados, é o get que eu uso, tá? O get é o nosso read. Lembra do CRUD? Create, read, update, delete. O get é o nosso R. O create é o nosso post. O put é o update e o delete fala por si só, tá? Então, se a gente for fazer um paralelo aqui, fazendo um cara crachá via... Cadê? Aí. É o 8. Se eu colocar aqui, ó, pensando no CRUD da nossa aplicação, e fazer um paralelo com os verbos HTTP, eu tenho o post, eu tenho o get, aqui eu tenho o put, e aqui eu tenho o delete, tá? Quando eu estou navegando, quando eu estou fazendo uma requisição, deixa eu puxar esse cara para cá, mas eu consigo toda vez aumentar o tamanho deles, percebeu? Ó, Quando quer, não consegue. E quando eu quero, não consigo. É exatamente isso que eu ia falar. Create, delete, tá? Então, quando eu estou fazendo uma requisição via Web API, a minha aplicação trabalha com isso aqui. A parte de transporte de dados no HTTP trabalha com isso aqui. Então, quando eu faço um post numa API, eu estou fazendo, na verdade,
Eu estou executando um create. Eu estou inserindo dados em algum lugar. Quando eu estou fazendo um get, eu estou fazendo uma leitura de dados. No update, eu faço o put, e o delete, eu faço ele mesmo. Entenderam a relação que a gente tem entre o CRUD e o POST e os verbos do HTTP? Dá só aquele joinha maroto para nós. Se não entendeu, eu explico de novo. Sim, então beleza. Sim. Bom, então aqui, ó, nessa parte do meu código aqui, eu estou falando para ele que eu vou criar um endpoint com o nome de Get Weather Forecast. Quando eu coloco, o nome não é obrigatório, mas se eu colocar, ele usa, tá? Do tipo get, onde o que ele vai fazer? Olha que interessante aqui, ó. Ele já vai me retornar. Opa, ele já vai me retornar. Ó, return. Uma lista, ó, enumerador, né? Uma lista, tá? De 1 a 5, ou seja, ele vai selecionar lá naquele cara aqui de cima, aqui, ó, uma daquelas palavras que estavam no vetor, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo objeto do tipo Weather Forecast, que é da nossa classe aqui, ó, é esta estrutura aqui, e vai trazer uma data aleatória, uma temperatura, sorteando o número entre -20 e 55. Lá na aplicação, ele já faz a conversão para Fahrenheit automático, aqui. E aqui ele vai colocar um sumário. O que é o sumário? Escolher uma dessas palavras aqui. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Vai retornar para um array. O que é um array? Uma lista. Que é esse carinha aqui enumerado. Tá? É uma lista enumerada, uma lista sequencial. Então, tudo aquilo que a gente fez lá é o que ele está fazendo aqui. É o que ele está jogando para cá. Beleza? Eu vou criar rapidinho aqui um endpoint de delete, mas ele não vai deletar nada, tá? É só para ele fazer alguma coisa, para vocês verem como é que fica lá. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso definir aqui um HTTP delete, por exemplo, tá? Não vou usar nome dele, vou fazer aqui um public action result delete e vou só botar um texto de retorno aqui, registro deletado. Bem simples, bem básico, tá? Só para vocês verem a diferença lá do Swagger. Então, vou dar um play aqui. Ele não vai fazer nada, tá? Ele só vai retornar uma mensagem de registro deletado. Nada além disso. E não é assim que faz, tá? É só para exemplificar aqui. Ó, a diferença agora. Eu tenho um get, onde eu posso pegar os dados lá que ele gerou. Agora, o Paulo, fez sentido a geração desses dados todos aqui? Entendeu como é que ele trabalha lá dentro da API para gerar isso aqui? Então, eu tenho o get do mesmo jeito e do mesmo endpoint. No mesmo endpoint. Como é que eu sei que é o mesmo endpoint? Que ele tem o mesmo nome, ó. Ó, os dois têm exatamente o mesmo nome. O que muda? O que diferencia um do outro? O verbo que eu estou utilizando. Um eu estou fazendo a leitura de dados, o outro eu estou fazendo a exclusão de alguma coisa. No caso aqui, ó, não vai excluir nada, mas só para vocês verem. Try it out, execute, ele trouxe aqui para mim o bale 200, resposta, registro deletado. Tudo bem? E se eu tivesse outros endpoints? Eu tenho vários tipos, né? Então, vamos lá, vamos colocar um HTTP, vamos colocar um post aqui, do tipo public, aí action result, depois eu explico como faz isso aqui, um post simples, usando a mesma lógica ali de baixo, onde eu só vou dar um return created, só para ver um outro verbo aqui, tá? Create, e aqui eu vou dar um outro exemplo, que é o HTTP
put, onde nós vamos fazer um update de alguma coisa. Public reaction result. Um punch. Ok. Aqui também pusemos, tá? Aliás, o put, eu vou então botar outro verbo aqui. Eu vou colocar o not found para mostrar o 404 acontecendo lá, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu já tinha o HTTP GET, eu fiz um post, um put e um delete. E o que eu falei são os 4 verbos de operação do HTTP, baseado no nosso CRUD de operação de dados, tá? Vamos ver o que acontece lá no Swagger agora? Eu vou dar um reload aqui, ó. E olha lá o que ele aparece para mim. Get, que é o padrão que a gente já tem, que ele gera os dados aleatórios ali, né? Eu tenho um post, onde eu posso dar um write out, e aí ele vai trazer para mim aqui, ó, 204. Qual que é a ideia do 204? Cara, você criou, 204 é um código de criação, tá? Então, foi inserido com sucesso lá, por exemplo. Ele faz parte da categoria 200. O put, ele vai dar o erro 404, ó, 404. Por que ele deu 404? Ele deu a ideia do not found, tá? Eu pedi para ele retornar isso. Então, qual que é a ideia do not found? Cara, eu não encontrei nada para atualizar aqui, tá? E realmente não ia encontrar nada. E o delete, que a gente já viu, posso dar um execute, e aqui ele traz uma resposta de registro deletada. Por que eu fiz isso aqui? Para a gente entender a comunicação dos verbos usando a nossa API. Joinha? Até aqui tranquilos? Só quero descobrir como é que eu começo a operar esse negócio aqui. Apenas nos próximos capítulos, tranquilo. Entrei nos lugares aqui meio obscuro. Porque pode acontecer de você não ter habilitado o Swagger, que às vezes ele não habilita do padrão. Não, eu não abri o direto isso aí. Eu tava tentando mexer igual a gente tá fazendo na aula passada, mas eu não deixei Tá. quieto. Tá. Por que eu falei que o Swagger é importante? Importante entre aspas, tá? Porque se ele não estiver presente, ele não faz a menor diferença na nossa vida. O importante é o seguinte, aqui a gente tem uma forma muito visual de testar as coisas, né? Mas pode acontecer, por exemplo, que eu vou fazer agora, o Swagger não executar, tá? Ou o Swagger não vir implícito dentro da nossa API. Esqueceu de marcar lá a opção, por exemplo, né? E eu posso tirar aqui o Swagger. Eu vou tirar ele aqui, inclusive, ó, esse cara aqui sai fora. E tira esse aqui também. Page Builder, PS Redirection, ok, Map Controls, beleza. O que vai acontecer aqui? Se eu executar esse cara aqui agora, o que eu fiz? Eu simplesmente desabilitei o Swagger. Vocês vão ver que a API vai rodar do mesmo jeito. Só que agora, olha que interessante, ó. O Swagger não existe mais. 404, ele morreu, olha lá. Ó. Não existe mais esse cara aqui. Porém, se eu vier aqui, ó, get... Vou tentar no Ctrl V aqui. Aqui, Weather Forecast. Olha o que acontece. A minha API está aqui, tá? Só que, no navegador, eu não consigo testar outros verbos que não seja get. Por que eu não consigo? Porque normalmente o navegador é um request de uma resposta pronta. Você não vai inserir nada via navegador. Você insere via aplicação, né? Onde você tem um site que você imputa dados e aí isso é enviado para uma API para executar. O que a gente usa para testar APIs? A gente usa este carinha aqui, chamado Postman. E este carinha aqui é o Postman. Ele é uma outra aplicação onde aqui você consegue fazer requisições específicas baseado nos verbos que você quiser. Por exemplo, aqui, ó, vou criar uma new request aqui. Até aqui eu estava fazendo os testes lá para a nossa aula, famigerada aula, né?
Ó, onde se eu colocar aqui aquele endereço meu do localhost, mandar um send aqui, ó, ele vai funcionar da mesma maneira, ó, trouxe na mesma estrutura. Só que aqui eu consigo mudar o verbo que eu vou utilizar. Então, se eu der um post aqui no mesmo lugar, ele dá aquele retorno para mim, ó, do 204. Se eu colocar o put, ele vai dar o 404, que eu programei para isso, ó, mas deu até uma response bar aqui, ó. Mas o importante está aqui, ó, 404 not found. E se eu fizer um delete, ele vai trazer a mensagem lá para mim bonitinho. Olha lá, registro deletado, 200, ok. Pode falar, Bruno, fique à vontade. Ah, tem que sair. Tem como assinar isso de presença já? Pode assinar, pode assinar. O link, né? Se ele mandar o link, não é assim. Professor, não deixa ele sair. Sacanagem. Ô, louco. Vou pegar aqui rapidinho. Onde está? Aqui, achei. Pronto, tá aqui. Só o Bruno, hein? Mais ninguém. Já sei. Alguém me envia o link do grupo do WhatsApp do Discord, por gentileza? Alguém envia aí, O por favor, que Discord eu eu estou já sem os mando. links aqui, tá? Do WhatsApp aqui eu não tenho. O WhatsApp eu também não tenho. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Até aqui, gente, tudo bem? Isso aqui tudo para demonstrar para vocês como funciona uma web API, como que funciona uma aplicação via web com os verbos de tipos de requisição. Até aqui tudo bem? Tem dúvidas? Todo mundo entendeu tudo que eu falei? Absolutamente tudo. Aí é demais. Na Posso prática. fazer um monte de Na pergunta? prática. Na prática. Aí é demais, Não, né? não. Pô, Sendo bem Agora eu assim, gostei da... na teoria, beleza. Agora vamos para a prática. Aí na prática surgem as dúvidas. Na prática surge as dúvidas. E exatamente gostei isso. da pergunta que o Ricardo mandou aqui, ó. Mas por que que isso é importante? Porque toda aplicação que vocês forem construir, ou que vocês forem utilizar, ou que vocês forem testar de forma segura, ou que vocês forem montar um banco de dados, muito provavelmente ela vai ser executada via web. Então, por que eu estou dando esse contexto? Porque isso aqui é a base que nós vamos usar para a semana que vem, para a gente construir a nossa aplicação de consulta do aeroporto. Que eu vou mostrar agora um exemplo que eu já tinha feito, mas a gente vai fazer junto, tá? Eu fiz, obviamente, para fazer os testes todos aqui. Mas por que é importante? Porque justamente para a gente entender como que funciona a comunicação entre aplicações via web. 100%? Ah, eu sei que é importante porque eu já vi um monte de requisito precisando saber de API. Então. Hoje eu emplaquei um ponto que a placa era API. Eu falei, olha, API isso. A gente começa a viciar nas coisas. Ó, vou fechar esse projeto aqui. A gente vai fazer na semana que vem, com calma, juntos, bem tranquilos. Mas eu já vou mostrar para vocês o que eu fiz para testar, obviamente. E já está comunicando com o nosso banco de dados. É esse aqui. Acho que é esse aqui. Que está comunicando com o nosso banco de dados lá no MongoDB, lá no Cloud, lá no Azure, tá? Já tá? Esse aqui já está lá. O, o Ricardo fez a mesma pergunta que eu estava me perguntando hoje enquanto eu vi a aula de matemática aplicada à computação. Para Bom, que isso é importante? mas é isso. A matemática aplicada à computação é muito importante. Existe um negocinho chamado vetor. Existe um Esse vetor negocinho eu vi chamado muito. conjunto de dados. Existe um negocinho chamado matriz. A matriz eu já aprendi. Não. A parte mais fácil, né, foi na hora que ele falou assim, então, relacionamento. Eu falei, pronto, esse eu sei.
É. Ó, essa aqui é a API já pronta, tá? Para a gente usar na aula, que a gente vai construir na nossa aula. Eu vou rodar ela aqui, só para vocês visualizarem ela funcionando. Olha aqui, ó. Até esse web. Deixa eu tirar esse weather forecast, que isso aqui tá Professor, iluminado. Oi, pode falar. então quer dizer que a matemática aplicada, né, à computação, ela vai entrar nessa questão aí da API e tudo mais? É isso que eu entendi? Não só. Não, não, não. Não da API em si, mas da parte de banco de dados, sim. Da parte de segurança de informação, sim. Da parte de criação de imagem, sim. Da parte de front-end, sim. Da parte de análise de dados, sim. Da parte de inteligência artificial, com certeza. Pode escolher. Entendi. Pode É, escolher. aprende Não, a é fazer porque conta com assim, é frase. que vai ser a próxima matéria, né? Começa agora Cara, daqui a é duas a minha também. semanas. Uhum. E tipo assim, de início eu olhei assim, eu falei, nossa, matemática, entendi, né? Mas agora você explicando, então tipo meio que Ô, Já fez um Roberto, pouco mais de sentido, né? sim, ô, faz Roberto, mais sentido. você chegou a ver a primeira aula? Não vi nada, cara, eu estou voltando a Veja, estudar agora, hoje. a primeira aula tem Entendeu? 26 minutos. Veja ela hoje. Você vai aprender a fazer conta com frase no primeiro dia. Ó, vamos lá, só para a gente exemplificar. Lembra que eu estou usando aqui, tá? O nosso Mongo Cloud, daquele que a gente montou na aula, né? A gente fez vários testes, várias operações aqui, né? Então eu já tenho a minha base de dados populada aqui, ó, já tenho 343 aeroportos cadastrados aqui. Isso aqui nós vamos fazer tudo junto para vocês entenderem, tá? E aqui eu tenho o meu Swagger, tá? Esse Swagger aqui é da aplicação que nós vamos fazer na aula. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei três endpoints de GET, onde eu vou trazer uma lista completa dos meus aeroportos. Vocês vão ver até que vai demorar um pouquinho para ele me responder, ó. Ele está no loading ainda, porque ele está fazendo lá, fazer a conexão, pegar todos os dados e trazer para cá. É assim mesmo, tá? Ainda mais que nós estamos numa fase numa área de teste, né? Numa área de desenvolvimento lá do mundo. Então, a performance dele vai ser baixíssima. Mesmo em E localhost? o Mongo não está em localhost, só a Ah, API. tá. O Mongo tá em web. O Mongo está lá no Ah, tá. Azure, tá? Agora que ele liberou a conexão aqui, ó. Vamos ver. Ah, lá, pronto, bateu, tá vendo? Ó, então, aqui esses mesmos dados que eu tenho no Mongo aqui, ó, eu tenho agora dentro da minha API, tá? Olha lá, Campo Grande, os códigos, toda a estrutura de dados que eu tenho aqui, tá? Nós vamos criar, inclusive, mais de um endpoint com o mesmo verbo, com a diferença do que o get, esse aqui, ele vai trazer a lista completa dos aeroportos. Aqui eu posso fazer a busca por cidade. Fala uma cidade aí. Manaus. Uau. Manaus. Manaus. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou informar a cidade, ele vai buscar lá no banco de dados para ver se tem algum registro do aeroporto de Manaus, tá? Ó, já retornou bem mais rapidinho, tá aqui, ó. Response body, ó, 200, response body, tal, belezinha. Tá vendo que aqui eu só coloquei cidade Manaus? Se fosse lá no banco de dados, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer lá o nosso querido filtro, né? Onde eu faço aqui, Maravilha. né? Que não deu certo aquele dia. City, dois pontos, Manaus, né? E aí eu vou fazer a busca desse cara aqui. Quem tá falando? Não é City. City Code. City Code, City Code. Não, City mas eu quero underline Manaus. code. Quero Então, mas tem que pôr a Manaus. City Code, né? Não, aqui, ó, Ah, City, tá não, aqui, tá ó, City cidade tá só, aqui, ó. né? Aqui. Será que eu vou dar umas coisas a mais aqui? Ah, ela dá É. umas coisas a mais, ó. Aí busca, tá vendo? Ele trouxe a mesma coisa. América Manaus. O nome do aeroporto é Ponta Pelada. O código da cidade é PLL, Brasil, não sei o que lá. Mesmo dado que eu tenho aqui, ó. Ponta Pelada, PLL, América Manaus, tal. Então, eu estou indo buscar lá no banco, tá? Não vou... como é que fala?
Eu não preciso saber como trabalhar com o banco de dados. Quem for desenvolver a API, sim, né? Mas vocês vão ver que é muito mais simples na hora de criar na programação, tá? Você não precisa saber lá que você tem que montar as chaves, dois pontos, até qual que é o comando que está executando no banco. Não, é muito mais simplificado, tá? Então, posso ter aqui a cidade, posso ter aqui São Paulo, na verdade Guarulhos, né? Para aparecer aqui, ó, Guarulhos, olha lá, o aeroporto de Guarulhos, posso colocar Brasília, sei lá, não sei se tem alguém de Brasília aqui, mas já vamos usar Bota Brasília. Maringá, quero ver. Maringá. Vamos ver se é sem acento ou com acento. É sem acento, olha lá, regional de Maringá, tá aqui, ó. Tá? Então, quer Olha, dizer, elevado, hein? Tá vendo é, a subida esse negócio? então, quer dizer, o mesmo verbo eu posso utilizar para vários tipos de consulta, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui é o ID do aeroporto, né? É óbvio que eu não sei o ID nenhum aqui, eu vou pegar um qualquer aqui. Ó, vou pegar por esse cara aqui. Aliás, deixa eu ver se... eu acho que é esse aqui mesmo. Vou colocar aqui e aí ele traz para mim o aeroporto baseado na busca do ID. Então, quer dizer, eu tenho 3 buscas diferentes, eu tenho 3 reads diferentes. Eu tenho por a lista completa, então os 300 e tantos registros. Eu tenho a possibilidade de buscar pela cidade e tenho a possibilidade de buscar pelo ID. Tá? Então, por isso que a gente pode usar o mesmo verbo em mais de uma operação do nosso banco de dados. Aqui eu estou operando com filtro, aqui eu estou operando direto. Tá? O post, se eu quiser inserir... Ai, que susto! Desculpa. Ai, ai, ai. Boa noite, gatinha. Nossa senhora, assustei pra caralho. Ai, vamos O lá. professor assustou menos que nós aquele dia, que ela parecia uma assombração ali atrás. Eu assustei. Ela entra no pé de pano aqui, rapaz, de fone eu assustei. É... Ó, o que que aconteceu? O que que não funcionou? Tá, eu vou falar pra ele mandar o Discord, que eu vou convidar ele pelo Discord. Ah, tá. Ah, por que que não funcionou o link? Não sei, acho que Estranho. só pra ele. Mas vamos. Ah, não, às vezes, Fábio, não é que não funcionou. Você chegou. Ele deu erro para você, porque ele tem que. Não é a gente que gerencia, é alguém da Unicesumar Mar lá. E aí você tem uma É. aprovação para entrar, tá? Então, eles aprovam, fica tranquilo que eles aprovam, mas às vezes não é na instantânea ali, tá? O Discord É, eu acabei de mandar, o Will. aí. É o que tá O ali do em cima. WhatsApp alguém tem aí. O Então vamos WhatsApp eu não lá. recebi. O post, então quer dizer que se eu quiser inserir um aeroporto lá, eu consigo? Vamos tentar inserir um aeroporto aqui, ó. Não vou colocar ID, vou colocar IATA XPTO, time zone eu vou colocar, não vou colocar time zone também, vou deixar nulo, se é que ele vai deixar. City code eu vou colocar SPO de São Paulo. O nome do aeroporto, aeroporto teste. Country ID é o BR, não vou colocar elevação também. A localização vai ser O Batão. Cubatão. Cubatão. Ah, não, aqui na localização não. Aqui na cidade, Cubatão, localização vou tirar também, porque a localização é as coordenadas. Roberto Aulas não gravadas. O ICAO. O ICAO é o mesmo código ali e o estado é São Paulo. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando agora o verbo post. Eu vou tentar inserir. Eu não tinha testado isso aqui ainda, tá? Eu tirei alguns dados do meu esquema. Ó, eu tirei algumas coisas do meu esquema. Mas, se eu não me engano, eu permiti nulos lá. Então, eu vou inserir esse aeroporto. Vamos ver se vai inserir bonitinho. Então, executar aqui. O máximo que vai acontecer, ele vai me dar um erro. Não, não deu erro. Ele inseriu. Olha só. 201. Response. Está aqui as informações. Criou o Vamos ver se ele ID. buscou mesmo. Vou até pegar pelo ID. Cadê o ID que ele gerou aqui? Ó, o ID. Até pegar por esse ID aqui. Ó. Beleza, tá aqui, ó. Aeroporto teste. Vamos ver lá no banco se ele inseriu lá no cloud mesmo. Ó, estou no monitoria 52. Então, lá online. Então, vou aproveitar o mesmo filtro aqui. Ó, aeroporto teste.
Então, quer dizer, o nosso post, que é a inserção de informação, está funcionando, tá? Vamos ver aqui, ó. O put eu deixei, put é o ID, só que eu não tratei responsible, eu acho que sim, não sei. Vamos colocar aqui o ID então, e eu vou atualizar a cidade, vou atualizar só a cidade, tá? Não vou atualizar mais nada do restante aqui, não. Só cidade e estado. Ao invés de Cubatão, eu vou colocar... Paudalho. Paudalho. Aonde, que estado que fica isso? Fica no Nordeste. Se eu não me engano, Não é Bahia. Paraíba. Vou colocar Paraíba. Paraíba. Eu acho que é Paraíba. Vamos atualizar, vamos ver se ele atualizou. 400 é um problema. Aí ele reclama aqui, ó. O código da cidade é um campo requerido. Isso aqui são validações que a gente faz, tá bom? Então, o put fica para a próxima aula, que eu não vou falar sobre isso aqui. E aí eu tenho delete. Eu vou tentar, então, deletar o aeroporto que eu criei. Vou colocar lá o meu ID, vou dar um execute. 204, quer dizer, ele deletou. Vamos ver se ele deletou mesmo. Vamos buscar aqui de novo. No results. Se eu mandar buscar agora pelo ID, ó, ele tem que dar para mim o 404 not found. Olha lá, ó. 404 not found. Eu não encontrei o aeroporto que você criou. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer a partir da semana que vem? Isso aqui. Nós vamos construir uma aplicação para operar o nosso banco de dados lá. Esta aplicação nós vamos criar junto. Tá? Eu trouxe agora esse exemplo para mostrar para vocês que funciona, que dá certo. E isso aqui nós vamos fazer. Vamos usar ele para operar o mundo lá da maneira como a gente precisa para fazer as operações corretas. Beleza? Querem ver um pouquinho do código aqui para dar tempo de tudo? Deixa eu fechar o mongo aqui, deixa eu fechar o terminal que eu não estou usando mais. O Postman também não mais. Vamos ver um pouquinho do código então. Por que eu falei do código? Professor, você tem conhecimento sobre banco de dados PHP MyAdmin? O PHP MyAdmin, na verdade, ele não é um banco de dados, ele é a interface de gerenciamento do MySQL, via PHP, tá? Então, por isso que ele tem esse nome aí. Mas o banco em si é MySQL, conheço. Linguagem MySQL. Não muito, mas conheço. Já trabalhei um tempo com ele já. Bom, a aplicaçãozinha nossa mudou um pouquinho. Não é mais aplicaçãozinha, tá? Agora já começou a ficar um pouco mais séria a brincadeira aqui. Lembra que antes a gente tinha lá um controller, que a gente continua tendo só um controller, e a gente tinha só uma classe que era o Weather Forecast. Aqui eu vou trazer para vocês também, já que nós vamos falar de programação, alguns conceitos de boas práticas, tá? Isso aqui nada mais é que uma organização da aplicação, tá? Não se assustem com isso aqui. A gente só tem separados aqui, ó, os controllers, os dados, os modelos, que são as classes, o repositório, que é o acesso ao banco, e aos serviços que são executados, tá? Ixi, o professor travou? Ih, caiu? Não, tô mexendo na tela. Ele tá mexendo na A tela. voz e o professor travou. Oh, Eita! e ele tá lá no automático. Tá? Aqui a gente não vai fazer. Ô, Não vamos fazer professor! front-end. Não vamos fazer front-end aqui. Ô, professor! Volta, Você caiu volta. 20 segundos aí. Não deu pra entender nada. Voltou. Qual a parte? Você antes do parou no front-end, service. Você parou de falar no service aqui. Parei no service. Então tá, então vou voltar. E aí Eu você acho falou ruim. que não vai ter front-end. Não front-end vai deixa pro Roberto. Esquece o O front-end. Roberto faz. Nós vamos trabalhar com back-end aqui. Essa estrutura aqui, o que eu parei no service, não esquenta. Essa estrutura ela tem o nome de MVC, ou Model View Controller. É uma arquitetura de aplicação bem utilizada, bastante utilizada. Tem outros tipos hoje, mas é uma aplicação, uma arquitetura bastante utilizada ainda nos dias atuais, tá? Qual que é a ideia do MVC? Model View Controller. Controller, nós vamos trabalhar com controller. Tá aqui, ó. O model são as nossas classes, são os modelos de dados, é a nossa estrutura de dados que vai ter dentro da nossa aplicação, tá?
Repositórios é onde vai fazer a regra de negócio da aplicação. E os serviços é o banco de dados que a gente vai acessar. Tá bom? Cadê o V do view, né? Cadê o front-end? Não vai ter front-end. O front-end nosso vai ser o Swagger ou o Postman. De preferência só o Postman, inclusive, para vocês já acostumarem no modo certo de se desenvolver a aplicação Professor, back-end. posso dar uma ideia no front-end aí? Pode. Bota Eu o não vou Roberto. aceitar, mas pode. Bota o Roberto. Ele manja, ele Coitado, manja. não. Mas Ele coitado, gosta. deixa o cara. Não, gostar é outra coisa. Não, Ó, não. Não é que eu vamos entender gosto, aqui, é ó. que eu tive que aprender. Teve que aprender, exatamente. Ó, vamos lá. Você gosta. Só para a gente não demorar muito aqui. Aqui, deixa eu travar a tela do lado direito aqui também, que a gente fica vendo a estrutura de pasta. A nossa classe aeroporto, o nosso modelo de dado aeroporto, o que ele tem aqui dentro? Ele tem toda a estrutura de dados que a gente vai precisar para operar a nossa aplicação. Então, todos os dados, eu falei que eu ia usar mais, mas eu acho que talvez eu vou precisar. Não tem problema, deixa eu ver se está... Ah, o post não fechei para mim. O CASP, tá. Todas aquelas informações lá, ó, de estado, cidade, ICAO, elevation, location, country ID, nome, city code, tudo isso aqui, tá? Tudo que vem lá do banco, ou tudo que nós vamos inserir do banco de dados, a gente cria o nosso modelo. Lembra que a gente criou a pessoa, que era o modelo, a estrutura de dados pessoa, a classe pessoa? Aqui nós vamos ter a classe aeroporto. Essa classe aeroporto, ela vai ter o controller dela, que é justamente a nossa aplicação, são os nossos endpoints, onde a gente tem aqui a mesma ideia. Você tem uma rota, a classe API Controller, que é o nosso controller propriamente dito, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes agora, mas isso aqui chama injeção de dependência. E aqui eu tenho os meus verbos, ó. O HTTP GET, onde ele vai me retornar toda a lista de aeroportos. O HTTP GET baseado na cidade, usando o código, aliás, o nome da cidade, onde ela vem por parâmetro, e ele me retorna os aeroportos daquela cidade. Se tiver mais de um, ele vai trazer tudo, tá? Por ID, o post, que é para inserir o nosso aeroporto, o put, que é para atualizar o nosso aeroporto, e o delete, que é para deletar o aeroporto. Vocês estão vendo que eu não escrevi absolutamente nada de banco de dados aqui? Nada, nenhuma daquelas funções db.collection, blá, 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 blá. Não fiz. Por quê? Porque todas essas operações vão ser executadas aqui no nosso repositório. Tá? Nossa, que maravilha. Tô até imaginando a tarefa. Não vou dar tarefa, é sacanagem. Eu falei que eu ia fugir um pouco do assunto de banco de dados, mas nós vamos operar um banco de dados baseado numa aplicação. Tá? Então, aqui é onde eu vou fazer a minha operação de banco. Só que vocês estão vendo alguma coisa relacionada com o MongoDB aqui? Dos comandos que a gente criou lá, db.collection, né, o nome, airport.find, tal, .insert one, não, eu não vou usar, eu vou usar a aplicação. Quem que vai fazer todo esse tratamento para mim? Este careta aqui, ó, que é o nosso amiguinho aliado das aplicações, que é o MongoDB.driver. Ele vai traduzir código da nossa aplicação em comando de banco de dados. Eu não vou precisar informar o comando do banco na minha aplicação. Eu informo a função que eu quero executar e ele traduz isso para o banco. Entenderam a vantagem da gente? Por que eu falei que a gente não opera tanto o Mongo desse tipo, diretamente no Mongo? Porque a gente opera o Mongo baseado na aplicação diretamente. Tá? Os serviços que eu falei aqui, nós vamos ter o vínculo, né, a regra de negócios entre controller e repositório. Tá? E aqui só tem uma classe, eu separei uma pastinha chamada data aqui, né, que é a ideia de dados, onde eu tenho uma classe que vai ser utilizada para conexão com o banco de dados. Onde eu tenho a minha connection string, o nome do meu banco e a collection que eu vou usar. Simples assim. Toda a mágica desse cara acontece aqui,
dentro do nosso program, tá? Onde eu registro, inclusive, os serviços que eu vou utilizar. E o controller, que é a nossa classe principal da nossa aplicação. O controller é o carinha que vai criar endpoints para que a gente acesse a nossa aplicação e opere os dados lá dentro do banco de dados novo. Beleza? Então nós vamos ver com calma isso aqui. A partir de segunda-feira, a gente só vai trabalhar aqui dentro. Tá? Beleza. Eu vou ensinar o Roberto a baixar o MongoDB. Mas Não, mas eu preciso mesmo, porque eu não peguei as primeiras Ele não aulas, pegou? né? Ah, tá. Eu Tá. passo para ele agora. Na hora que acabar aqui. Eu já tô aberto o site. Tá, beleza. Então, é isso que eu ia falar. Se não quiser instalar na máquina, usa Não, o vou fazer código lá. igual o Cloud, igual a gente fez. É isso, mais interessante. Até porque não precisa ficar instalando nada no computador, tá? Basta o Oracle que tá instalado. Gente, dúvidas? Deixa eu ver aqui o chat. Mais saúde, que beleza. Não entendi, mas tá bom. Banco de dados já respondi, mais QL, cheguei atrasado, não mostra o chat. Ah, tá. Realmente não pega o histórico, não sei por quê. Obrigado, perguntei sobre o PHP mais de mim, por conta que estou tentando aprender a usar ele. Ou Will, o PHP MyAdmin você está aprendendo a usar, ou você está aprendendo a usar o banco de dados? Porque o PHP MyAdmin é só uma interface bonitinha, tá? Se você quiser uma interface bonitinha do PHP MyAdmin, do PHP, inclusive, eu te recomendo esse carinha aqui, o TheBeaver, que a gente usou. TheBeaver é bom, eu gosto. Meu tem Na maioria, que a gente usou praticamente metade da aula do módulo 51 lá para usar o SQL Server. Deixa eu carregar aqui que eu já mostro para você. Ele é mais prático. E ele tem a integração com o MySQL, tá? Que o PHP você tem que instalar o PHP, os módulos, instanciar, ligar, abrir navegador, blá, 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 né? Aqui você abre ele e acabou. Tá aqui, ó. Você consegue usar, inclusive, o MySQL. Cadê aqui? Tá aqui. MySQL. Na Tá verdade, ele vendo? usa quase todos os bancos de dados SQL, né? Tudo isso aqui é banco de dados que tem suporte, tá? Peraí que não tá compartilhando tela, professor. Aqui, ó. Esse aqui é a carinha do DBeaver, tá? Tem o MySQL aqui que eu Então eu falei, ó. consigo usar o Oracle por ele? Consegue, tem o Oracle aqui, SQLite. Tudo isso aqui é banco de dados que ele tem integração. Vou Por usar que o que eu não Oracle. usei o Mongo aqui? Porque o Mongo é só na versão Pro. Nossa, que maravilha! Sacanagem, né? Nossa, logo um Sacanagem. Mongo. Mas isso aí pode instalar na máquina Linux? Sim, ele é multiplataforma. Tá? Pode usar tranquilo. Linux, Mac OS e Windows. Usa tranquilaço. Eu acho, inclusive, a interface dele mais agradável que a do próprio PHP MyAdmin. Lá. Eu gostei da interface Muito dele também, melhor. mais intuitiva. Muito melhor. Ele é mais amigável, assim. Eu acho que ele é mais interessante. O PHP eu acho bem, sei lá, não é que é complexo, mas ele não é intuitivo. O TheBeaver eu acho ele muito mais intuitivo. É. Sabe o código para instalar direto pelo terminal? No Windows, Eduardo, você quer ou no Linux? Linux, qual distribuição você está usando aí? Ubuntu? Sim. apt-get. apt, na verdade, install TheBeaver. Pronto. Está na mão. Tudo, né? Você roda com sudo, porque ele precisa, né, da derivação lá do usuário, mas é isso aí. Ele tem install Mongo, olha, TheBeaver. Tá? Isso. Gente, eu mandei já a lista para vocês aí. Hoje nós vamos ficar por aqui. Acho que já falamos bastante. Acho que já eu contextualizei tudo que a gente precisava. Para o Windows, winget install TheBeaver. Tá aí no chat também. Já contextualizei tudo que eu precisava para vocês, para a gente poder agora sim começar a construir e programar a nossa aplicaçãozinha lá para trabalhar com o mundo, tá bom? Não, peraí, eu tô achando. Hoje é quarta, né?
Hoje é quarta, amanhã é Olha quinta. que viagem, amanhã tem aula, então, desculpa. Tem mais livros dele? Não? Tem, mas ele, pelo apt install lá, ele pega as dependências todas que você precisar. Tô viajando, gente, então já começa amanhã. A partir de Vixe, amanhã, então, a Maria. gente já começa a programar. Eu tava Vamos achando que... fazer amanhã de resenha, professor. Não, não. Eu tenho umas perguntas, igual aquele dia. Não, Ah, pergunta, a quinta gente também. usa também. A gente usa parte. Ah, antes de vocês irem embora, lembrei disso agora. Recado número 1 que pediram para dar para vocês. Gostei da aula, amanhã estarei aqui no mesmo horário. É isso aí, assim que eu gosto. Recado número 1. Tem gente ficando sem hora porque está preenchendo a lista errado. Está colocando o nome de outro professor, que até aí, beleza, a gente corrige, mas está colocando o RA errado. Cuidado na hora de colocar o RA lá Não é no possível form. que eu Sim, erro não falei errado. você. E também, assim, não estou falando que é todo mundo que está aqui hoje também. Eu vou dar esse recado todos os dias agora, até a próxima semana que eles pediram para passar. Tem muita gente colocando RA inválido, que é o que está mais difícil de arrumar, tá? Eu tô Então, colocando o meu direto do K-Pass, então. não, beleza. Então, assim, cuidado na hora de preencher. O nome do professor, tá tudo bem, né? A gente corrige. Não tem segredo. Errar meu nome, eu tô até acostumado então, aí, com isso. Mas duas coisas que vocês não podem errar na lista de presença. Não podem mesmo, tá? A aula da monitoria, tá? Porque tem outras aulas lá para colocar. E o seu RA, porque senão não vai contabilizar as horas para vocês, tá? Então, cuidado, atenção na hora de preencher a lista. Eu sei que normalmente é no final, vocês já estão com sono e aí às vezes erra mesmo. Mas está tudo bem. Não deixem, só tomem cuidado com isso. Recado número 2, que aí é um pedido meu principalmente. Ah, eu não tirei o print. Deixa eu tirar o print. Aí, agora sim. Além dos prints, o pessoal tá falando, para quem quiser, isso não é obrigatório, tá? Cadê a câmera? Mas, não. A câmera só exige no último dia para tirar o print bonitinho lá, que eu quero parecer que todo mundo apareça. Mas o que eles estão pedindo para a gente completar no book que a gente tem que fazer? Depoimentos de vocês sobre a aula. Ah, Não, deixa comigo. calma. Segura as periquitas aí. Deixa eu terminar. Qual que é a ideia? Até para a gente poder movimentar e também ter esse contato com vocês mais próximo, coloquem no LinkedIn depoimentos sobre as aulas que vocês estão tendo aqui, referente a nós, obviamente, no Ah, caso a mim, tá? Coloquei aquele meu depoimento funcionou? o seu já funcionou, o seu e o do Roberto eu já coloquei lá, eu já até tirei o print, já Ó, coloquei lá para eles. Ó, nossa. Nós quase ó. tirou o mesmo print? Mas não importa, que vale muito texto, tá? O Não, print até se quiser ele colocar a printou quase na imagem, mesma ok. hora que eu. Eu falei, nossa, É. como? Ah, sim, não, eu vi que estava bem, eu achei até que era o mesmo, inclusive. Não, pior que não. Mas é o seguinte, lá no LinkedIn tem a opção de colocar recomendações. Como se fosse um depoimento. Pode escrever, não precisa escrever muita coisa, não. Quem quiser, tá bom? Quem não quiser, tá tudo certo, não tem problema nenhum. É só para a gente poder complementar lá no book, porque, Amanhã o inclusive, nome do isso, professor isso vai. marcado. Não, entra no meu perfil e coloca lá como recomendação. Ah, fechou. Eu até mandei o link do perfil aqui justamente para isso. Então, quem quiser também adicionar no LinkedIn, só adicionar, tá tudo bem também, não tem problema, tá? É optativo isso aí. Mas quem quiser, que nem o Zé e o Roberto colocaram, quer tirar um print da aula, colocar alguma coisa lá que escreveu. Acho que a Doris também, um tempo atrás, escreveu. A Doris não tá aí hoje, né? Eu Tá, Não, vi que ela... ela sim. nem Não, me tá aí, chamou. tá aí, tá Tá aí, aí? sim, tá aí, Ela me sim. chamou no Apareceu aqui. LinkedIn hoje. Eu vi que um tempo atrás ela tinha colocado também. Então, assim, populem isso que vale a pena para todo mundo, não só para vocês, tá? Mas para nós também, principalmente, é muito importante. Para o ampliar, para continuar existindo ampliar. E a boa notícia número 3 é que semana que vem abre o edital e eu vou me candidatar de novo. Quem quiser acompanhar Vai ser o vai quê? aparecer lá. Não sei ainda, não sei quais são os cursos que vão ter, as matérias que Banco de vão ter. dados, banco de dados. Banco de dados talvez vai ter ainda.
né? Quer dizer, talvez não, vai ter. Mas, por exemplo, se não entrar ninguém para a parte de desenvolvimento back-end, aí eu vou pegar essa e não vou pegar banco, né? Eu não vou conseguir fazer as duas ao mesmo tempo. Que vai acabar misturando, vou ter que fazer junto lá. Então, vamos lá. Recapitulando os recados. Primeiro, cuidado na hora de preencher a lista de presença, tá? Para contabilizar as horas certinhas para vocês, certificados e afins. Segundo, quem puder fazer essa recomendação, né? Criar essa recomendação, ou fazer um post no LinkedIn, marcar nós lá só para a gente achar e mandar os prints depois, que isso vale muito. E qual que era o terceiro recado? Eu acabei de falar, eu já esqueci. Do novo ampliar. Vai sair o E aí edital. vai sair o edital semana que vem, e aí eu aviso vocês, quem quiser continuar, né? Eu vou acompanhar o professor, fazer o quê? Pode vir, não tem segredo nenhum. O professor vai me aguentar até o fim do meu curso, velho. Exatamente. Nem que seja pelo LinkedIn. Teremos Não, eu e o pode Té, chamar. então. Pode chamar, eu não me importo, gente. Eu tenho tanto ex-aluno lá que pergunta as coisas às vezes, sabe, Thiago, vem, a gente tira tudo, não tem segredo. Bom, enfim, era isso que eu precisava falar. Eu estava achando que hoje era quinta-feira, não é, hoje é quarta, então amanhã, às 8, nos vemos aqui novamente para Amanhã o professor me ensina a mexer começar. Lá onde? No View. Aonde? Não é View. No Visual Studio. É View. Eu já estou traduzindo para inglês. Já. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou melhorar o seu lado. Ai, que maravilha. Hoje eu saio 4 horas da manhã do PC. Puta merda, sai da Microsoft. Desculpem, de vez em quando são as palavrões. Sai da Microsoft tá fora. Vocês gostam, né? Eu tô até contido. Boa noite, primeiro dia aqui, ótima experiência, não estou com essa disciplina ainda, não tem problema, Max, pode acompanhar. Os programas, o programa Ampliar, você pode assistir a aula que você achar legal, tá? Bom, mandei aí para quem quiser, a partir de amanhã, inclusive, tá o link do Visual Studio, não é do Visual Studio Code, é do Visual Studio, é esse que eu estou usando aqui. Para quem quiser, a partir de amanhã, fazer junto comigo, é este carinha aí. Baixa ele e instala a parte. Vou mostrar. Vocês tiram um print aí também, quem quiser. Eu já tô mexendo aqui. Já Já abriu, já. Aqui, ó. Só para exemplificar aqui para vocês. Eu baixei o Code, né? Então... Quando vocês abrirem. O Code ele funciona, mas dá muito mais trabalho, cara. Não vale a pena o esforço. Quando vocês executarem o instalador, ele vai aparecer assim para vocês, ó. O meu instalou direto. Não, ele instala a base. Ele instala a base. Ele vai aparecer essa tela aqui. Vocês vão selecionar esta parte aqui, ó. Esse primeiro quadrinho aqui, ó. ASP.NET Web Development. Pode tirar um print aí, que não fica o mouse em cima. É só instalar? Qual versão que baixa? Tem a Community, Professional... A Community. Pode baixar a Community, porque ela é gratuita, inclusive, para vocês usarem à vontade. Já tenho ele e uso para compilar source no meu servidor de Tibia. Ô, jogador de Tibia, você tá ganhando muito com Tibia? Eu preciso aprender a usar o Code. Também. Mas o Code dá mais trabalho, o Visual Studio é mais tranquilo, tá? O resto aqui, não se preocupem, tá? O meu tem outras coisas aqui, mas o que a gente vai precisar é este carinha aqui, o ASP.NET Web Development. O meu tá baixando. Tá? Tá. O Roberto, você não saia que eu vou te ensinar a instalar o Mongo, a baixar o bagulho do Mongo lá já. Sim, ganhei bastante, pretendo ganhar um pouco mais. Aí, ó, tá vendo? Falei, o Tibia dá dinheiro, eu sei, eu vejo os vídeos. Pena que eu não jogo. Eu jogava Tibia quando era mais novo, mas o professor joga WoW. Não. Joga o WoW que eu sei. Eu jogo. Gosto de jogar em Free Fire, esse jogo de corrida só. Aceto Corsa? Ó. Ô, professor, eu fiz um Direct Drive. Né? Eu fiz um em casa. Eu jogo bastante o automobilista, tem bastante pista brasileira. Gente! Joga um Aceto Corsa. Eu jogo também. Pouco, mas jogo. Tchau para vocês. Amanhã nos vemos novamente nesse mesmo horário. Boa noite. Nesse mesmo canal. Até amanhã. Roberto?